Olá, sétimo ano, bom dia. E aí, estão ansiosos para o teste de vocês? Vou falar aqui no início, falar no início, no meio e no final, para ficar bem esclarecido, que é sim para fazer aquelas plaquinhas que a gente utilizou no teste, lembra as plaquinhas de A, B, C, para na hora do teste ali, para ficar melhor, para não ter aquela coisa de falar, professora, eu falei B, não foi B. Então, vamos deixar tudo registrado com a plaquinha ali, vocês mostrando para não ter essa confusão. Não tivemos confusão no teste anterior por conta disso, tá bem? Vamos continuar nesse mesmo segmento das plaquinhas, não é isso? Para depois, quando vem contestar e sair da barita, falar, não, professora, não foi essa que eu falei tal letra, outra tal, você não entendeu errado, mas aí vai estar tudo gravado lá e registrado qual foi a letrinha lá que os senhores escolheram, ok? Então, vamos lá. Cronograma lindo, maravilhoso aqui de hoje. Só para poder relembrar aqui os assuntos do teste. Concordância verbal 1 e concordância verbal 2. Eu coloquei aí página 51 a 32. 32 está errado, né? Isso é 52. Não sempre no momento eu apertei o 3, não 5, o 5 não. Enfim, eu entendi. Mas vamos agora aqui, né? Voltando para cá. O assunto do teste é esse daí, como vocês sabem. O teste são os dois primeiros capítulos do módulo e a prova os dois últimos capítulos do módulo. Ok? Então, quarta-feira, sétimo A e sétimo B, atividade da página 59 a 61, e tem também atividade no caderno, ok? Tem atividadezinha no caderno. Então, vamos aqui agora dar uma relembrada sobre os assuntos aqui de concordância, não é isso? Só um instantinho. Estou colocando aqui para nós estarmos relembrando isso aí. Nós já estudamos isso. Sétimo ano. Vamos, então, relembrar a concordância verbal 1, ok? Tá. Concordância verbal 1. Bom dia, amores do sétimo ano. Hoje o nosso vídeo será um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, comigo aparecendo. Vou começar a testar essa nova plataforma daqui para a gente estar desenvolvendo nossa telinha aqui do módulo, ok? Bom, como vocês sabem, nós temos os assuntos textuais e os assuntos gramaticais. Nós já tivemos nossos assuntos textuais, né, que foi o gênero, notícia, reportagem, acho que eu vi de vocês. E agora vamos para concordância verbal. Já passei para vocês fazerem a pesquisa. Agora aqui vou dar uma explicadinha para vocês, né, já para vocês gravarem isso daí, para vocês já estarem já cientes desse assunto gramatical da gente, que será um dos assuntos da prova. Será um dos assuntos da prova. Então, vamos lá. Concordância verbal. Essa concordância verbal de vocês vai estar globalizando a parte de sujeito simples e composto. Ai, cachorro, meu Deus. Sim, voltando aqui ao assunto. O sujeito
simples e composto, né, como eu já disse, estará engraçado nesses assuntos aí de concordância verbal. Então, o que é a concordância verbal? Ela refere-se à relação de dependência, né, estabelecida entre um termo e outro mediante um contexto oracional. Os agentes principais desse processo são representados pelo sujeito, que funciona como subordinante, né? Que é o verbo qual desempenha a função, e o subordinado. Então, vamos lá. Dessa forma, né, os termos da concordância verbal se caracteriza pela adaptação do verbo aos quesitos de número em pessoa em relação ao sujeito. Então, no módulo de vocês, aí na página 20, começa esse assunto de concordância verbal. Então, aqui, né, no 6º ano vocês já tiveram esse assunto de concordância verbal, não é? Analisando aí as relações entre o verbo e o sujeito das orações, sujeito simples e sujeito composto, que foi o assunto retomado no 1º bimestre desse ano, né? Então, vocês já viram esse assunto daí de concordância verbal. E concordância nominal também. Aqui, vamos lá. A concordância do verbo com o sujeito simples. Isso. O sujeito é sempre a referência para a flexão verbal. Quem é que lembra aqui o que é a flexão verbal? Vou dar uma refrescada aqui na memória, né? E a flexão verbal, ela nada mais é que as classes gramaticais que se apresenta passiva de flexões. É aquela que coloca pessoa, número, tempo, modo indicativo, que tem a voz ativa, passiva. São as flexões verbais. São as formas que o verbo, né, se estabiliza ali nas frases. Então, assim, na geral, o verbo concorda com o núcleo do sujeito e pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa. Aí aqui, ó, sobre, né, como eu estou falando aqui, número e pessoa, tem aqui primeira, segunda e terceira pessoa, e em singular e plural. O verbo aos quesitos de número e pessoa em relação ao sujeito. Vamos agora aqui a um exemplo. Por exemplo, se eu digo, o aluno chegou atrasado. Nesse caso, o verbo apresenta-se na terceira pessoa do singular. Quem foi que chegou atrasado? O aluno. Então, é ele. Não é isso? É a terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Ele é a terceira pessoa. Como poderíamos também dizer, os alunos chegaram atrasados. Então, esse, portanto, é o princípio básico da concordância. E no momento que a gente fala os alunos chegaram atrasados, ele está na terceira pessoa do quê? Do plural. Quem foi que chegou atrasado? Foram os alunos. Quem é que são os alunos? Eles. Não é isso? Que está na terceira pessoa do plural. Então, isso daí foi o caso, né, de concordância verbal. Primeira, segunda e terceira pessoa. Que o verbo tem que concordar com o sujeito. E aqui agora temos, né, essas atividades daí, essas páginas eu já passei para vocês. Ok? Temos aqui a parte, calma aí, a concordância com o pronome. Não é isso? Essas partes daqui que eu pulei, que foram soltar. Bom, só para recapitular, esses exemplos aí que eu passei são a concordância do verbo com o sujeito simples, que eu já passei aí para vocês, ok?
Aí temos aqui essas expressões partitivas, não é isso? Temos as expressões partitivas. E aqui temos também qual é o conceito, né, dessas expressões partitivas. O que é essas expressões partitivas? A maioria de, parte de, uma porção de, maior parte de, grande número de, metade de. Seguida pela palavra no plural, o verbo ficará no singular, destacando o conjunto ou a expressão no plural, que destaca os elementos do conjunto. Então, essas partes daqui, vocês podem estar estudando o conceito delas. O que a gente vai estar estudando mais focado, né, que é a concordância verbal entre o sujeito composto e o sujeito simples. Né? Porque senão vai ficar muito assunto, então vocês aprendam as partes teóricas. As partes práticas serão a parte do sujeito composto e sujeito simples na concordância verbal, ok? Então, aqui nós temos a quantidade aproximada, temos também os nomes próprios do plural, não é? Porcentagens, e também o pronome relativo que, né? Que é quando o sujeito é o pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do pronome. Então, aqui nós temos os exemplos. Lei que é o pronome relativo, né? Que é que, quem, quais, são os pronomes relativos aí que tem. Para vocês também saberem as formas teóricas desses assuntos, ok? Expressão um dos que, também, a forma teórica. E agora, concordância do verbo com o sujeito composto. Ok? Vamos focar nisso daqui. Com a do sujeito composto. Então, qual é aí? Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, este sempre ficará no plural. Só um instantinho. Este sempre ficará no plural. Se o sujeito composto estiver, se o sujeito composto estiver proposto ao verbo, só um instante. Pronto, voltei. A criança aqui não deixa nada quieto. Bora, vai pra lá. Pronto, voltando. Quando o sujeito composto estiver antes do verbo, este sempre ficará no plural. E se o sujeito composto estiver proposto ao verbo, este pode ir para o plural ou se concordar com o núcleo mais próximo. Só um instante. Vamos ver aqui um dos exemplos. Não é isso? A concordância com o sujeito é formada por pessoas gramaticais diferentes. Obedecerá ao seguinte esquema. A primeira pessoa prevalece sobre a segunda pessoa, que, por sua vez, prevalece sobre a terceira. Atenção! Como a segunda pessoa do plural não tem uso corrente no português contemporâneo, podemos usar o verbo na terceira pessoa do plural, se não feita esta concordância. Tu e ele votarão a favor da lei. Tu mais ele é igual a vocês. Por que ele diz isso? Por quê? A maioria das pessoas não tem a mania de estar ali falando tu, não é isso? Tu é um dialeto não, é uma forma do verbo que não é utilizada em todas as regiões. Por exemplo, vocês que moram aí em Salvador, muitas pessoas aí, a gente não usa essa parte tu, né, da segunda pessoa, que vem eu com ele. Então, eles sempre colocam vocês. Se quando você coloca vocês,
já está estabelecido essa segunda e essa terceira pessoa, tu e ele, ok? Não é muito habitual vocês lerem frases colocando tu acha, tu tem que ver. Vocês não vão achar essas frases habituais assim, por conta desse, porém, né, dos fatores regionais. Bom, se os núcleos do sujeito estiverem unidos por on, o verbo ficará no singular ou no plural, de acordo com o valor semântico da conjunção. Não é isso? Então, aí agora, o que é que eu pedi para vocês? Eu fiz a atividade da página 27 a 30, já foi passada para vocês. Sim, amor. Então, essa parte daí é da parte de concordância verbal 1. Agora, nós iremos ver a parte de concordância verbal 2. Não é isso? Se vocês repararem, não passei ali todas as páginas, porque nós fizemos algumas atividades sobre. E aí, deixa eu abrir aqui o módulo de vocês, que eu já explico melhor. Cadê? Essa questão do módulo. Abra os módulos de vocês aí, por favor, na página 51. Ok? Página 51. Espero que vocês estejam fazendo anotações. Né? É possível. Vamos agora para a concordância verbal 2. Ok? Concordância verbal 2. Aí tem aqui. Você já reparou em construções de enunciados que fazemos com o verbo ser? Absolutamente particular, rica em detalhes, sua concordância merece destaque, pois, diferentemente de outros verbos que concordam com o sujeito da oração, este pode, às vezes, concordar com o predicativo e não com o sujeito. Vamos entender um pouquinho. Travou. Vou fazer essa leitura aqui primeiro. Aí nós temos essa atividade. Como ele está falando, que o ser pode concordar com o predicativo e não com o sujeito. Nossa maior preocupação é o quê? Os adolescentes. Qual é o sujeito dessa oração? Sujeito. Nossa maior preocupação. Aproveito já para estar corrigindo. Né? Considerando que o verbo que preenche a lacuna é um verbo de ligação, qual é a função sintática da expressão os adolescentes? É o predicativo do sujeito. Por que nessa frase daí? Com quem é a preocupação? Com os adolescentes. Cadê? Com os adolescentes. A flexão adequada do verbo ser para preencher a lacuna deve ser feita no singular ou no plural.
A flexão do verbo ser, nesse caso, deve ser feita no plural. Aí agora veja, como você percebeu, a concordância do verbo ser, nesse caso, foi feita no plural, concordando com o predicativo do sujeito e não com o sujeito da oração. Há casos ainda que podem concordar tanto com o sujeito como o predicativo, dependendo do termo que se destacar. Agora vamos ver mais exemplos, né? Concordância especial do verbo ser. Olha só, reparem que eu coloquei até aqui a parte 52. Porque nós já fizemos atividades sobre esses aqui, pontuadas de processual. Ok? Então, vamos lá. Concordância especial do verbo ser. Quando o sujeito ou predicativo for representado por um substantivo que indica pessoa, o verbo ser concorda sempre com a pessoa. E deixa eu perguntar, como é feita a concordância especial do verbo ser de acordo ao sujeito ou predicativo? A resposta é essa daí, ó. Porque o sujeito, quando for representado por substantivo que indica pessoa, o verbo ser sempre vai concordar com a pessoa. Olha os exemplos. Os adolescentes são a preocupação da família. O adolescente é a preocupação da família. Repare que ele está concordando sempre com o substantivo que indica a pessoa. Quem é o substantivo que indica a pessoa aí? Quem é? É o adolescente. Então, na primeira frase, ele está concordando com o adolescente. Os adolescentes são. Está concordando aí com o adolescente. O adolescente é. Concorda ainda com o sujeito pessoa. O substantivo aí de pessoa. O adolescente ainda. Ele não está concordando com o predicativo do sujeito. Repare aí na frase. Aí, agora, nesse caso, sujeito ou predicativo representado por substantivo que não indica a pessoa. Aí, aqui, ó, quando o sujeito ou predicativo for representado por um substantivo, repita de novo. Quando o sujeito ou o predicativo for representado por um substantivo que não indica a pessoa, repare que o outro indica a pessoa, esse daqui já não indica a pessoa, e um estiver no singular e outro no plural, o verbo ser concorda preferencialmente aqui ao plural. Vamos ver lá aqui, ó. Meu vício eram as redes sociais. Olha lá. Meu vício eram as redes sociais. Agora vamos de novo. Quando o sujeito ou predicativo for representado por um substantivo que não indica a pessoa, aí não está falando nada referente à pessoa. E um estiver no singular, meu vício, tá vendo? Está no singular. E outro no plural, as redes sociais, o verbo ser concorda preferencialmente no plural. Ok? Tá lá, ó. Meu vício eram as redes sociais. O que é que eram meus vícios? As redes sociais. O eram está concordando com quem? Com o meu vício ou com as redes sociais? As redes sociais. Por quê? Porque nesse caso daí, ele está no plural. Então, o verbo ser concorda, obviamente, com quem está no plural. Aí aqui a próxima, ó. As redes sociais eram meu vício. Aí, o predicativo do sujeito está no singular e o sujeito está no plural. O que é que era o meu vício?
as redes sociais. Então, a ordem dos fatores aí alterou de lado, mas não alterou o sentido, muito menos a regra. Ok? Vamos lá. E essa parte daqui, como eu falei, de pronome pessoal como sujeito com predicativo, já foi das atividades. Então, vocês focam nesses dois tipos daqui de concordância especial do verbo ser. Sujeito ou predicativo representado por substantivo que indica pessoa e sujeito ou predicativo representado por substantivo que não indica pessoa, ok? Então, já falei, né? Falei no início, vou falar agora de novo. Separem as plaquinhas de vocês para o teste amanhã no Zoom, ok? Estejam já avisados disso desde agora, ok, queridos? Beijo, beijo. Até a próxima.